Achei como que é. Pronto, estamos gravando. Onde que é, Cá? Gente, tá gravando, gente. Ó, Tá estou gravando. gravando, tá? Para depois a escola disponibiliza essas aulas para vocês, para quem quiser voltar, exercício, coisa assim, tá? Mas vamos lá, então. Então vamos ao que interessa. Deixa eu achar aqui. Compartilhar a tela, agora sim. Então, beleza. Em relação ao vídeo da aula que eu mandei, teve algum problema de imagem, de áudio? Foi de boa? Não. Eu achei que Não, o tempo foi foi normal. ótimo, Bia. Eu achei que o Eu esquema também. do tempo foi ótimo. A gente tá fazendo esse esquema de no máximo meia hora. No máximo, estourando. Para dar tempo de vocês assistirem as 3 aulas da manhã e também não ficar, né, corrido igual a gente fez antes das férias, que eu só quero. Nossa, antes das férias estava muito pesado. É que a gente, é aquilo que eu tinha falado para vocês, estava em fase de adaptação. Aí teve as férias para a gente poder se organizar com mais calma. E aí agora tá tranquilo. Acho que até esse esquema do horário que foi feito, eu achei melhor. Né? Em vez de ficar aula, plantão, tem as aulas, tem professor que manda à noite, enfim. E aí depois vem as 3 horinhas de plantão, não dá 3 horas, né? Esse pedacinho da manhã de plantão, eu acho que é mais tranquilo também. Pelo menos pra gente, acho que ficou melhor. Sim. Dá pra gente se organizar melhor. Deu pra eu fazer yoga, gente, antes de começar o plantão. Acordei cedo, fiz café. Eu faço 7 horas da noite. Eu gosto de fazer de manhã. Então, eu faço no começo da noite. E aí, à tarde... Não tô fazendo todo dia da semana, né? Eu também não. Riso. Eu também não, só faço à noite 3 vezes por semana. Eu tô fazendo 2, 3. É que assim, à tarde, normalmente, Ulisses e eu, a gente desce pra uma área aqui do condomínio pra dar um treininho um pouquinho mais intenso, né? Correr um pouquinho, alguma coisa assim. Pra não morrer também. Porque a quantidade de coisa que a gente tá comendo tá escrito. Mas, enfim. Então, vamos lá, tá? Então, ficou alguma dúvida agora em relação ao conteúdo? Que alguém queira falar alguma coisa? Esse conteúdo, galera, esse conteúdo a gente vai ficar com ele por mais 2 semanas. Tá? Então, começou hoje. As próximas 2 semanas a gente ainda vai trabalhar no conteúdo da termo, que é essa ideia de entender o processo de absorção e liberação de energia em uma reação química. Tranquilo? Mas vocês vão ver que vai continuar tranquilo, é um conteúdo legal, eu gosto bastante. Então vamos aos exercícios, que eu acho que é a melhor forma da gente pensar se rolou alguma dúvida ou não. Tá? Tá na apostila? Tá na apostila, deixa eu só pegar aqui a página. São exercícios propostos. Que página 332. 32, gente? É o 332. Isso, é o módulo 14. Aqui, ó, 332. Beleza? Obrigada. Aí eu deixei lá nas orientações que eu mandei para vocês, tem as tarefas. Eu não vou cobrar de entregar tarefa essa semana, beleza? Então eu deixei para vocês fazerem, mas eu não vou pedir para entregar essa semana. Provavelmente na próxima semana eu vou montar um esqueminha de algo para vocês me devolverem, tá? Para ir contando aí as avaliações, beleza? Ô, Bia, Oi. eu fiquei com uma dúvida. Posso falar? Pode. Eu queria saber, na parte que você dá as dicas lá, que se tiver a liberação da energia no lado dos produtos, é exotérmica. Eu queria saber se sempre do lado esquerdo vai ser reagentes e sempre do lado direito vai ser o produto. É tipo uma regra. É regra, é sempre assim. Sempre começa pelos reagentes, aí eu tenho a seta, que indica a transformação, aí eu tenho o produto. Então é sempre assim, não vai mudar. Tá? É uma regrinha mesmo que a gente tem que seguir na hora de montar uma equação. Uhum. Beleza? Sim. Então eu vou aqui
aumentar a tela para a gente ir resolvendo. Eu selecionei 2 exercícios só, né? Então, vamos lá. Tá a telinha branca aí. Vamos lá no primeiro exercício, então, galera, da FATEC. Considere as equações termoquímicas apresentadas a seguir. Então, ele deu para a gente 5 equações. Como que eu sei que é uma equação termoquímica? A equação termoquímica, além dos reagentes, dos produtos, das fórmulas das substâncias, ela precisa indicar a energia absorvida ou liberada. Se eu tiver uma equação onde tem só as fórmulas das substâncias, ela não é uma equação termoquímica, ela é uma equação convencional. Para eu chamar uma equação de termoquímica, ela precisa mostrar para mim o conteúdo energético envolvido no processo, absorvido ou liberado, tá? Então, nos 5 casos aqui, a gente consegue enxergar o conteúdo energético. Na primeira equação da transformação de estado físico da água, eu tenho ali a presença de 43,9 quilojoules do lado dos reagentes. O que isso significa? Que essa equação, esse processo para acontecer, ele precisa absorver essa energia. Então, ele vai ser um processo endotérmico. Quando o conteúdo energético aparece do lado dos reagentes, ele está fazendo parte da equação. Ele precisa estar ali para a reação acontecer. Esse é um processo endotérmico. Quando o conteúdo energético está do lado dos produtos, como é o caso da segunda equação, da formação do gás carbônico, o 393 kJ está do lado dos produtos. Então, significa que esse conteúdo energético está sendo liberado da reação. Ele estava acumulado dentro dos reagentes, a reação aconteceu e esse excesso de energia foi mandado para fora. Então, é um processo exotérmico. Beleza? Bia, Oi. como que é aquela regra que o Matheus tinha falado do lado direito e do lado esquerdo? Sempre que a gente tem uma equação química, do lado esquerdo sempre estão os reagentes. E do direito sempre os produtos. Então, antes da seta é reagente e depois da seta é produto. A seta, galera, por isso que quando eu dou esse conteúdo, que normalmente é no primeiro ano, eu sempre bato na tecla que para separar reagente do produto, a gente tem que pôr uma seta. Eu não posso pôr igual. Ah, isso não é igual lá na matemática, tá? A seta, ela simboliza, ela fala para mim que está ocorrendo uma transformação química. E quem é essa transformação? Transformação de reagente em produto. Então, sempre reagente primeiro, seta, que simboliza a transformação, é seta que tem que pôr na equação, depois produto. Tranquilinho? E aí, para a gente identificar se a equação, se o processo é endotérmico ou exotérmico, a gente precisa olhar em que membro da equação, se é no reagente ou no produto, que está localizado lá a energia, beleza? Olhando para essa equação que não tem lá o ΔH, né? Quando a equação aparece só a equação e o ΔH do lado, aí a gente olha para o sinal do ΔH, beleza? Que é o que a gente vai ver no próximo exercício. Tranquilinho? Como é que você falou, Bia? Nesse primeiro exercício, a equação, a energia, ela está aparecendo no meio da equação, não tá? Ou no reagente ou no produto. Está no meio do caminho. Tem uma outra maneira da gente escrever uma equação termoquímica, que é o que vai estar no segundo exercício, que é eu colocar a equação e do lado dela eu colocar o ΔH, que é esse conteúdo energético. É uma outra maneira que a gente vai ver no segundo exercício. Tranquilo? Aí você vai ver a diferença. Então, aqui, galera, o primeiro exercício, ele quer saber quais desses... Ô, Bia. Oi. Rapidinho, desculpa cortar. Não, é o momento, a ideia é essa. Eu queria saber, porque, tipo assim, algumas partes, assim, eu vi que apareceu a palavra mol, daí eu falei assim, eu pensei que a gente ia se livrar do mol agora, mas será que não é a hora? O que o mol entra nisso tudo? A gente não vai se livrar do mol, nunca nessa vida.
Sinto em lhe dizer. A cara da Júlia tá ótima ali, da Júlia. A gente vai, assim, sequência dos próximos conteúdos, galera. É o conteúdo de termo, né, que fala dessa questão energética, e ela depende do balanceamento da equação, da quantidade de mols, tá? Que é o assunto da próxima aula, por sinal. Depois a gente vai entrar em cinética, que fala de velocidade de reação, vai estar presente. Depois a gente vai entrar em equilíbrio. Então, assim, os próximos assuntos, essa ideia do mol vai estar presente. Então, a gente não vai se livrar dele tão cedo. Só a hora que a gente for entrar em orgânica, ele vai dar uma folga, tá? Mas fica tranquilo, a gente vai dando conta, tá bom? Tá bom, Matheus? Maravilha, Bia. Tá. Então, o primeiro exercício, ele só quer identificar qual dessas 5 equações são exotérmicas ou endotérmicas. De novo, galera, ó, pelo que a gente colocou aqui. Processo exotérmico, de novo, ó, exo ou exo é que tá para fora. Então, processos, reações exotérmicas são aquelas onde tem a liberação da energia. Nesse caso, a energia liberada ela está do lado dos produtos. Beleza? Endotérmico é quando o sistema está absorvendo energia para acontecer. As moléculas das substâncias precisam absorver essa energia para a reação acontecer. Aí, o conteúdo energético vai estar nos reagentes. Como ele quer os exotérmicos, a gente tem que olhar quais das 5 equações o conteúdo energético está do lado dos produtos. But, cuidado, que tem uma equação que pode dar uma zica. Tá? 4. Não, a Maria Fer quer controlar a minha tela. Não. Foi sem querer, Bia. Eu sei, não. Tá vendo como tem... Dá pra bloquear. É que provavelmente já tá. Eu já tinha deixado bloqueado esse esquema. Mas tranquilo, Fer. Fica de boa. Tá? Eu não entendo muitas coisas, tá tudo em inglês aqui, eu tô fuçando só. É que como eu já tô usando o Zoom, eu já passei por essa fase de fuçar. Mas eu tô ligada. Então, ó, o que vocês sugerem para mim? Dentre essas 5 equações, qual que vocês classificariam como equações exotérmicas que liberam energia? A 2 e a 3. A 2 e a 3. A 2 e a 3. Muito bonito, ó. Porque a Só uma 4 pergunta agora. Por que vocês não consideraram a 4? Porque Porque ela é tá negativo? liberando. Por causa do negativo, tá? Quando a gente está falando de conteúdo energético aparecendo na equação, o sinal precisa estar positivo. Se ele está negativo, eu tenho que passar ele para o outro lado da equação. Igual a gente faz na matemática, para ele ficar positivo. Então, se eu pegar esse menos 242, eu preciso passar ele lá para a parte dos reagentes. Aí ele passa positivo. Então, a escrita correta da equação 4 seria H2O mais 242 quilojoules, formando gás hidrogênio e gás oxigênio. Tranquilo? Bia, o exotérmico não é negativo, endométrico não é Endotérmico. não é positivo? Quando a gente está olhando o sinal do ΔH, que é o outro jeito de escrever a equação que eu vou mostrar no exercício 2. Ah, tá. Quando a energia está no meio da equação, que é o que está acontecendo aqui, Lívia, Uhum. o sinal precisa ser positivo. Ah, tá. Entendi. Aí a gente tem que arrumar a equação. A gente vai falar de positivo e negativo agora no exercício 2. Você vai ver como as equações estão montadas de maneiras diferentes. Beleza? Uhum. Tá. Tranquilinho, galera. Se a gente olhar aqui, então, ó, realmente é o 2 e 3, alternativa B. Sussu? Essa parte ela é mais fácil, mas é importante a gente dominar essa identificação de equação, se é endo ou se é exotérmico, que a gente vai usar isso bastante ainda, tá? Podemos ir para o segundo exercício, que na real é o exercício 3 que eu selecionei? Podemos?
Então, ó, primeira coisa que eu posso pedir para vocês olharem. Ó como que tá aqui no quadrinho rosa, ó como que tá montada a minha equação. Eu tenho as fórmulas das substâncias, então tá lá, NH4, NH3, mais H2O, mais NH4+, mais NH3-. Aqui tá só as substâncias que participam da reação. Onde que tá a energia envolvida no processo? Tá do lado, com o símbolo do ΔH, que é a variação de energia. Então, a quantidade de energia envolvida no processo não está no meio da equação. Ela está simbolizada do lado. É a maneira mais comum de aparecer, galera. Vai aparecer a equação, aí do lado está lá, ΔH, que é a variação de entalpia da reação. Aí eu vou olhar o sinal do ΔH. Quando o ΔH é positivo, é um processo endotérmico. Absorve energia. Quando o ΔH é negativo, é um processo exotérmico. É energia. Então, tem essas duas maneiras da gente olhar para a equação. Vai ser mais comum aparecer dessa daqui. Da gente olhar o sinal do ΔH. Tranquilo? Então, vamos lá. Ó. Hot pack e cold pack são dispositivos que permitem, respectivamente, aquecer ou resfriar objetos rapidamente e nas mais diversas situações. Esses dispositivos geralmente contêm substâncias que sofrem algum processo. Olha, já está dando 10 minutos aqui, hein? Esses dispositivos geralmente contêm substâncias que sofrem algum processo quando eles são acionados. Dois processos bastante utilizados nesses dispositivos e suas respectivas energias estão esquematizados nas equações 1 e 2 representadas a seguir. Então, ele já mostrou para a gente aqui as equações e já mostrou o ΔH. Primeira coisa que a gente pode fazer é já classificar essas duas equações em endo ou exotérmica. A equação 1, galera, o sinal não está aparecendo, mas ela é uma equação que o ΔH é positivo. O ideal, sempre que a gente escreve o valor do ΔH, é pôr o positivo, põe o mais. Tá? Não é muito recomendado você não colocar o mais, beleza? Então, na hora que vocês forem escrever, sempre coloque mais alguma coisa. Se o ΔH é positivo, significa que a equação 1 ela é uma equação endotérmica, que está absorvendo energia. Para essa reação acontecer, para o nitrato de amônio, NH4NH3, reagir com a água e formar cátion amônio e ânion nitrato, ela precisa absorver energia, beleza? A segunda equação, que é o cloreto de cálcio mais água, formando o cátion cálcio mais o ânion cloreto, o ΔH é negativo. Então, significa que essa reação libera energia. Beleza. Vamos ver o que as alternativas estão falando. De acordo com a notação química, pode-se afirmar que as equações 1 e 2 representam os processos de dissolução ou diluição, então a gente vai precisar identificar isso também. E ele quer saber qual equação é o hot pack e qual é o cold pack. Então vamos lá, galera. Hot pack. O hot é quente, né? Que a gente não precisa saber muito inglês para se ligar. Até eu sei, tá? Se é quente, significa que o bagulho tá liberando energia. Pensa numa reação onde tem algo queimando, onde você chega com a sua mão perto e sente o calor, é quente. Então, o hot pack é a reação que corresponde ao processo que corresponde a uma reação exotérmica. Então, eu vou ter o ΔH menor que zero, processo exotérmico, ΔH negativo. E o cold pack, cold é frio. Significa que o sistema está absorvendo a energia do ambiente. Se você chegar com a sua mão perto dessa reação, você vai sentir gelado, porque o sistema está puxando a energia na forma de calor da sua mão. Então, cold pack corresponde ao processo endotérmico, que absorve energia. Então, o ΔH é positivo.
Com isso, podemos concluir que a equação 1, onde o ΔH é positivo, é uma equação endotérmica, é o cold pack. E a equação 2, com o ΔH negativo, exotérmica, é o hot pack. Olhando para a classificação, a gente já elimina a alternativa A e a alternativa E. Sobra B e a C. Que aí vem a grande questão. Essas duas equações são equações que simbolizam uma dissolução ou uma diluição? Galera, o que está acontecendo? Eu estou colocando o NH4 e NO3 em água e está formando íons. Que é a dissociação? É a dissociação. Vocês já trabalharam a parte de ligação química, já chegaram em ácido, base? Não tinham chegado nessa parte já? Acho que já. Então, você já tem aquela noção de que o ácido sofre ionização. A base e o sal sofrem dissociação. O que é o processo de dissociação? É quando eu tenho um composto iônico, então uma substância que faz ligação iônica, que quando eu coloco essa substância em água, a água separa esses íons. Como é o caso das duas substâncias das equações. São dois sais, galera. É o nitrato de amônio e o cloreto de cálcio. Todos os sais possuem ligação iônica, são compostos iônicos. Todo composto iônico, quando colocado em água, sofre o processo que a gente chama de dissociação, que é a separação dos íons. O que é diluição? A gente falou de diluição praticamente no nosso último dia de aula presencial, quando a gente estava falando de soluções. Diluir alguma coisa é você acrescentar solvente. Aí você pode falar para mim, Bia, mas ali você está colocando água no bagulho. Ali, galera, eu não estou colocando mais água. É a água suficiente para separar os íons. Sem contar que a diluição, ela vai alterar a concentração da solução. É eu colocar mais solvente para diminuir a concentração da solução. Ali ninguém falou para mim de concentração de solução. Eu estou vendo a separação em íons de um composto iônico. Então, a gente pode falar que é uma dissociação. Belezinha? Então, é a alternativa B. Sabe, nós ainda temos 3 minutos e 20 segundos. Sim. Consequentemente, a gente tem a alternativa B. Galera, essa primeira parte da termoquímica, foi o que eu passei para vocês, o mais importante é conseguir identificar a equação. Classificar ela em endo e exotérmica. Principalmente olhando o sinal do ΔH. Beleza? Na aula eu mostrei isso para vocês com a ajuda de gráfico, tá? Mas já aviso que gráfico não é algo muito recorrente em exercício. Pelo menos não agora, ele vai voltar mais para frente. Tá? Mas o mais importante agora, o que precisa ficar da aula de hoje? É essa identificação. Tranquilo? Beleza? Sim. Podemos, então? Oi. Aproveita que nós temos aí uns minutinhos. Não é nem muito assim relacionado à matéria e tal de hoje. Eu queria saber se você já sabe como que você vai dar as notas, o que você vai avaliar? Ó, o que foi combinado é a presença. A presença é algo importante, vai somar, né? Uhum. Foi o que a gente conversou. E aí, nós, professores, a gente que vai pensando nas avaliações. Então, assim, não dá pra gente fazer prova, né, galera? Eu particularmente, acho que nesse momento, a
a aprendizagem vai estar um pouco comprometida, sem dúvida, né? Então, acho que prova, sim, não é o melhor método de avaliar. Eu acho mais fácil, a participação de vocês é importante, né? E eu, pelo menos o que nós conversamos foi ir mandando atividades, né? Então, eu posso pedir, por exemplo, próxima aula, eu seleciono alguns exercícios e peço para vocês resolverem e mandarem para mim. Aí eu disponibilizo e-mail, enfim, isso a gente vai vendo. Mas, de novo, galera, eu não consigo garantir que vocês vão resolver o exercício sozinho ou vão copiar de algum lugar. Só que é o que dá para a gente fazer, né? Então, eu vou pensar, a gente vai pensando nisso, em exercício. Podemos pedir uma pesquisa, alguma questão dissertativa, mas fica tranquilo que aí a gente vai, cada semana que eu for pedindo, eu vou mandando, a gente vai conversando com vocês, tá? Então, vai ser mais atividades para vocês irem dando uma devolutiva para a gente. Beleza? Sim. Vai acabar por sinal, galera. Já deu que tem menos de 1 minuto. Então, acho que eu posso dar tchau. Se ficar alguma dúvida, pode mandar no WhatsApp. Beleza? Beleza. Uhum. E aí, se vocês quiserem, eu mando essa correção para vocês também. Tá. Bom? Tá. Então, beleza? Beleza. Beijos. Bom, Beijinho, porque daqui a pouco ele vai Beijo. cortar. Tá? Tchau. tchau.